A noite estava tranquila e silenciosa, como um manto de serenidade que cobria a pequena casa de Maria. Ela repousava profundamente em sua cama, o corpo relaxado e a respiração suave. As cortinas do quarto balançavam levemente com a brisa da noite, e o ambiente estava imerso em uma calmaria reconfortante. O brilho suave da lua que filtrava pelas janelas iluminava o quarto de maneira sutil, criando um cenário pacífico que parecia fora do tempo. Maria estava mergulhada em sonhos agradáveis, com a mente tranquila e o coração leve. O ritmo da noite parecia refletir a própria paz interior de Maria, que estava completamente imersa em um sono reparador. O mundo exterior parecia distante e inconsequente, e por um momento, a noite prometia ser perfeita. No entanto, a paz da noite foi abruptamente interrompida pelo som estridente da porta do quarto se abrindo. Maria despertou com um sobressalto, o coração acelerado e os sentidos aguçados. A luz da noite revelou a figura de seu tio, Antônio, de pé na entrada do quarto. A presença dele era uma surpresa inesperada e destoava do ambiente sereno. Antônio, com sua postura imponente e expressão séria, parecia completamente à vontade, como se sua invasão fosse a coisa mais natural do mundo. O choque e a confusão dominaram o rosto de Maria, que tentou ajustar seus olhos à escuridão e entender o motivo dessa interrupção repentina. A tranquilidade da noite parecia agora uma lembrança distante, substituída pela tensão do momento e pela incerteza que Antônio trouxe consigo. Antônio adentrou o quarto de Maria com uma confiança desafiadora, seus passos ecoando suavemente no chão. A escuridão da noite parecia acentuar ainda mais a aura de autoridade que ele carregava. Seu comportamento presunçoso contrastava marcadamente com a calma que envolvia o ambiente anteriormente. Ele se aproximou da cama com uma expressão que misturava uma pontinha de mistério e uma dose de superioridade, fazendo com que Maria se sentisse ainda mais desconfortável. Maria, ainda atordoada pelo despertar abrupto, tentou se ajustar à visão de seu tio. O rosto dela refletia uma surpresa genuína, e a sensação de desconforto se fazia evidente. O tio, em seu estilo peculiar, parecia completamente à vontade, como se sua presença fosse natural e esperada. O silêncio do quarto parecia carregado de uma tensão crescente, enquanto Maria tentava processar a intrusão inesperada de Antônio. Maria, ainda lutando para recuperar a compostura, tentou entender o motivo daquela visita inesperada. O ambiente estava imerso em uma atmosfera de confusão, e suas perguntas não tardaram a surgir. Tio Antônio, o que está fazendo aqui a essa hora? Está tudo bem? Ela perguntou com um tom que misturava preocupação e irritação. Antônio, com um sorriso travesso que parecia não se adequar à gravidade da situação, respondeu de forma descontraída. Ah, minha querida Maria, não há nada de grave. Apenas resolvi dar uma olhada em você. A noite estava tão calma e pensei em ver como você estava. Seu tom era leve, quase como se ele estivesse fazendo uma visita casual, sem reconhecer a perturbação que causará. Maria ficou sem saber se deveria se sentir aliviada ou ainda mais inquieta com a maneira despreocupada com que o tio tratava a situação. Antônio, com um sorriso que parecia mais uma máscara de cortesia, começou a fazer perguntas aparentemente inofensivas. Então, Maria, como tem sido sua rotina recentemente? Está se adaptando bem à vida aqui? Ele perguntou, sua voz cheia de uma curiosidade calculada. Embora as perguntas fossem formuladas de maneira leve e amigável, Maria notou a sutileza com que ele parecia sondar a sua vida. Cada pergunta do tio era como uma pincelada delicada, aparentemente sem intenção maliciosa, mas com um propósito oculto. Ele perguntou sobre as finanças de Maria, sua situação com os estudos, e até mesmo sobre as pessoas com quem ela andava. Maria percebeu que ele estava tentando obter informações sobre aspectos de sua vida que normalmente não seriam discutidos em uma conversa casual. A consciência de que havia algo mais por trás da aparente cordialidade de Antônio deixou Maria com uma sensação crescente de inquietação. Sentindo-se cada vez mais incomodada pela abordagem indireta de seu tio, Maria tentou manter a calma enquanto respondia às perguntas. A frustração era visível em seu rosto, mas ela se esforçava para não deixar transparecer sua irritação. Minha rotina tem sido a mesma de sempre, tio.
Não tenho grandes novidades, ela respondeu com um tom que procurava ser neutro, mas que refletia sua crescente desconforto. Enquanto Antônio continuava com suas perguntas, Maria começou a se sentir pressionada. Cada resposta parecia ser analisada com um olhar perspicaz, e ela se perguntava qual seria o verdadeiro motivo por trás daquela visita. A tensão no ar era palpável, e Maria lutava para manter a compostura enquanto tentava entender as reais intenções de seu tio. O desconforto aumentava a cada pergunta, e ela se sentia cada vez mais exasperada com a situação. Depois de uma conversa que deixou Maria inquieta e confusa, Antônio finalmente decidiu que era hora de ir embora. Ele se levantou da cadeira ao lado da cama com uma expressão de satisfação que parecia estar em desacordo com a tensão que havia causado. Bem, Maria, foi bom ver como você está. Cuide-se, ele disse, sua voz ainda carregada de um tom casual. Maria assistiu enquanto ele se dirigia para a porta, suas emoções um misto de irritação e perplexidade. A tranquilidade da noite havia sido completamente alterada, e ela sentia o peso da conversa pendendo sobre ela. O sorriso travesso de Antônio e seu comportamento presunçoso estavam agora gravados em sua mente, e a sensação de desconforto persistia. Ao fechar a porta atrás de Antônio, Maria ficou sozinha em seu quarto, mergulhada em pensamentos confusos. O que teria levado seu tio a se comportar daquela maneira? Qual era a verdadeira razão de sua visita? Ela se sentou na beira da cama, tentando processar a experiência e as emoções que ela havia despertado. A irritação misturava-se com a curiosidade, e Maria se via pensando em como lidar com a situação e se deveria confrontar Antônio sobre suas intenções. A noite, que havia começado de maneira tão tranquila, agora deixava Maria com um turbilhão de sentimentos e uma mente inquieta. Com a partida de Antônio, Maria permaneceu em seu quarto, imersa em uma reflexão silenciosa. A noite, que deveria ter sido um momento de descanso, foi interrompida por uma visita que desafiou sua compreensão. Ela se deitou de volta na cama, mas o sono parecia um luxo distante. Os pensamentos sobre o comportamento de seu tio não cessavam. Maria analisava cada detalhe da conversa, tentando entender as verdadeiras intenções por trás das perguntas disfarçadas. A maneira como Antônio havia feito questão de se mostrar tão casual e despretensioso parecia ser uma estratégia para disfarçar suas verdadeiras intenções. Ela começou a perceber que o comportamento excêntrico e presunçoso de Antônio era uma parte de sua personalidade, um traço que ela conhecia, mas nunca havia experimentado tão diretamente. A inquietação tomou conta de Maria, e ela se perguntou se deveria tomar alguma atitude ou se deveria simplesmente ignorar a visita como um evento isolado. A sensação de desconforto persistia, e ela sentia que precisava encontrar uma maneira de lidar com a situação sem comprometer sua própria paz interior. Enquanto a noite avançava e as sombras do quarto dançavam suavemente com a luz da lua, Maria tentou encontrar um senso de clareza. A visita de Antônio havia deixado uma marca profunda em sua mente, e a compreensão de seu comportamento excêntrico parecia ser a chave para lidar com futuros encontros. A noite terminou com uma sensação de inquietação, mas também com uma determinação silenciosa de enfrentar qualquer desafio que pudesse surgir, com uma perspectiva mais esclarecida sobre as complexidades de seu tio. O sol nasceu com uma luz brilhante, mas para Maria, o novo dia não trouxe alívio. A visita noturna de Antônio deixou uma marca profunda em sua mente, e ela sentia o peso da inquietação ainda presente em seu peito. A manhã começou como qualquer outra, mas Maria estava longe de estar em paz. Enquanto realizava suas tarefas matinais, a mente de Maria estava constantemente voltando para a conversa com seu tio. As interações diárias pareciam afetadas por seu estado emocional. Ela tentou focar nas tarefas, mas seus pensamentos eram interrompidos por lembranças da visita e pela incerteza sobre as intenções de Antônio. A sensação de desconforto e frustração se manifestava em pequenas ações e reações ao longo do dia. Maria interagia com as pessoas ao seu redor de maneira mais reservada do que o habitual. Seus sorrisos eram forçados, e as respostas às perguntas eram breves e automáticas. O impacto emocional da noite anterior estava visível em sua postura e na maneira como ela lidava com as situações cotidianas. As pessoas notaram uma diferença no comportamento de Maria, mas ninguém sabia ao certo o que havia causado essa mudança.
O dia se arrastou para Maria, e ela lutava para encontrar um senso de normalidade. A visita de Antônio havia perturbado seu equilíbrio emocional, e o desconforto era um lembrete constante das complexidades e incertezas que a noite anterior trouxe. Embora ela tentasse retomar a rotina, o impacto da visita ainda pairava sobre ela, afetando cada aspecto do seu dia. À medida que o dia avançava e a mente de Maria continuava a girar em torno dos eventos da noite anterior, ela se viu em uma profunda reflexão sobre como lidar com futuras visitas de Antônio. A inquietação e o desconforto que sentirá estavam a fazendo ponderar sobre a melhor maneira de estabelecer limites e evitar situações semelhantes no futuro. Maria começou a considerar as mudanças que precisava implementar em sua abordagem para lidar com seu tio. Ela pensou em como poderia comunicar suas expectativas de maneira clara e assertiva, sem criar confrontos desnecessários. A necessidade de proteger sua própria paz e privacidade estava se tornando cada vez mais evidente. Ela refletiu sobre a possibilidade de discutir diretamente com Antônio suas preocupações e os limites que gostaria de estabelecer. A ideia de uma conversa franca, embora desconfortável, parecia ser uma solução para evitar futuras intrusões e mal-entendidos. Maria também considerou a importância de definir limites claros para as visitas e garantir que sua privacidade fosse respeitada. Além disso, Maria ponderou sobre como poderia ajustar sua própria abordagem na comunicação com Antônio, para que ele não se sentisse desafiado, mas entendesse que a tranquilidade e o respeito eram fundamentais para o relacionamento deles. A ideia era encontrar um equilíbrio que permitisse a presença de Antônio em sua vida sem comprometer seu bem-estar emocional. Enquanto o dia se aproximava do fim, Maria sentiu que a reflexão sobre essas questões era um passo importante para recuperar o controle sobre sua vida e suas interações com seu tio. O processo de estabelecer limites e mudar expectativas seria um desafio, mas ela estava decidida a enfrentar essa tarefa com a mesma determinação que havia mostrado ao lidar com a visita inesperada.